Olá, você está escutando o podcast Cura, Arte e Criatividade, feito especialmente por mim, Paty Diniz, para fazer você, eu, nos religarmos à essência criadora, criativa e curativa do fazer arte. Olá, iniciando mais um podcast aqui e dessa vez a gente está avançando mais um capítulo no livro Medo, Sabedoria Indispensável para Transpor a Tempestade de Thich Nhat Hanh, capítulo 4, Libertando-se de Medos do Futuro, as 5 lembranças. Então, fica aqui comigo para que você possa juntinho aqui, ir relembrando desses 5 medos que trazem tanta angústia para a gente em relação ao futuro. No capítulo anterior, a gente viu o que nos angustia em relação ao passado. E agora, Thich, com sua compaixão imensa, nos leva nessa viagem a esses 5 medos do futuro. Fica aqui que a gente já vai descobrir. As 5 lembranças. Vou te dizer que esse capítulo, ele pega, né? Ele, assim, são capítulos que eu acho que cada capítulo dava pra gente refletir por anos, né? Só o capítulo, com a gente vai ficar refletindo, trazendo essa prática. O que eu vejo no texto do Thich é que ele traz muita prática, sempre ancorado na respiração, né? Que traz aí essa ancoragem da respiração em todo o seu trabalho e em todo o seu legado, trazendo para a gente essa lembrança de que a respiração é a nossa ferramenta primordial. Se a gente se lembrasse de inspirar e expirar, né, antes de fazendo pausas, como ele já ensinou, de respirar ao longo do dia, ter essa consciência. Aqui mesmo no podcast tem o exercício 1, que é um exercício meditativo através da respiração que ele ensina no livro, para nos auxiliar a entrar em conexão com a consciência plena, que é esse estado de ser de maior amplitude, de não estar só no automatismo, para que a gente possa ir a ter mais amplitude, a gente amplie a nossa visão de todas as nossas partes, acolha com compaixão todas as nossas partes. É como se a gente virasse uma águia dentro de nós mesmos e começasse a ver o nosso cenário por inteiro, mas sem julgamento, sem crítica, sem nos rotular, com um olhar compassivo, olhando todo o nosso ser, né? E depois a gente pudesse mergulhar de novo no rastejo ali da serpente e andando pelo nosso mundo, mas também trazendo essa visão que a gente alcançou, né? E uma visão maior para saber o caminho que a gente está seguindo. Então eu entendo assim essa consciência plena. Indo aqui direto para o capítulo, ele nos informa, né? Ele traz aí nessa sutileza. Esse capítulo ele parece que vai arrancando com muito amor, uns band-aidzinhos que a gente coloca lá para não ver nossas feridas, justamente para a gente tapar os nossos medos. A gente não quer ver eles, mas são eles que nos geram ansiedade em relação ao futuro e são receios bem profundos, bem profundos mesmo, que só de ler você já engasga, né? Então vamos lá, vamos seguir. E ele fala o seguinte, ele diz que a gente tem essa mania, né, de se preocupar com o futuro, e o medo da morte, ele é um dos nossos maiores medos, sem dúvida é um medo maior do ser humano. Então agora a gente vai examinar essas sementes do medo da morte, em vez de a gente encobrir ou fugir delas, né? Ele sugere que a gente transforme. A
Ele sugere que a gente encare de frente, praticando o que ele denominou, o que ele chamou de 5 lembranças. Então, ele sugere assim: se você respira lenta e conscientemente, inspira e expira profunda e lentamente, enquanto afirma essas 5 lembranças para si mesmo, vai te ajudar a investigar profundamente as raízes do seu medo. E as 5 lembranças, já aproveita, vai inspirando e expirando profundamente, enquanto eu falo cada uma delas, são as seguintes. Envelhecer faz parte da minha natureza. Eu não consigo escapar do envelhecimento. Adoecer faz parte da minha natureza. Eu não consigo escapar da doença. Morrer faz parte da minha natureza. Eu não conseguirei escapar da morte. Mudar faz parte da minha natureza. De todos aqueles que eu estimo e de todos aqueles que eu amo, não há como eu evitar me separar deles. A quinta e última. Eu herdo os resultados dos meus atos de corpo, fala e mente. Minhas ações são continuações minhas. E ele diz que a gente, ao contemplar cada uma dessas 5 lembranças, sempre inspirando e expirando conscientemente cada uma delas, isso vai nos possibilitar a enfrentar o nosso medo de forma resoluta. Então, ele aqui não está brincando, sabe, com a gente. Ele aqui está, como aqui a minha carioquice costuma dizer, mandando a real. Tá, você está com medo? Você se vê amedrontada? Amedrontada? Então, vem cá. Né? Você está ansioso, ansiosa? Vem cá. Senta aqui calmamente, inspira e expira e relembra essas 5 coisas aqui. Essas que eu acabei de falar para você. Cada uma delas vai trazer para nós, já mexe quando a gente vai falar, né? Para mim, falar da doença me mexeu bastante. As outras, tudo bem, né? Mas a doença já me mexeu bastante. E eu quis entender muito isso, então ele não termina aí o capítulo, a gente está continuando aqui, calma, não vamos encerrar agora só porque eu revelei 5 lembranças. A gente vai falar, eu vou falar um pouquinho, um resuminho, um pouquinho de cada uma delas. E aí você começa a compreender um pouco das suas tensões, dos seus rangeres de dente, das suas compulsões por distrações. E aqui distrações eu coloco tudo, entenda bem, não é o nosso lazer. O lazer é útil, né? O lazer é sadio. É tudo que está em excesso, né? Então, é por isso que eu usei a palavra nas nossas compulsões por distração. Então, e a gente está uma sociedade muito compulsiva. É normal todo mundo não ter um tédio, né? Esse tédio ele foi sendo retirado, né? A gente foi retirando o tédio. Então, ficar sem fazer nada, só inspirando e expirando, né? Sem fazer nada. Automaticamente todo mundo já está pegando o celular e trazendo o celular para rolar a tela, né? Qual é, então, aí essa sua compulsão por distração? E o que ele diz aqui em todo o capítulo é que essas distrações, e ele coloca muito sentar na frente da TV, o bebidas, né, no geral, a compulsão por comida, por bebida, por sexo, por outros tipos, né, de distrações, entre aspas, e aqui para mim também é / compulsão, que nos tire aí
desse enfrentamento conosco, e o que eu digo aqui é enfrentamento conosco numa forma de a gente olhar para o nosso mundo interno, ter essa verdade de nos olhar no espelho do mundo interno, olhar nossos medos, né? Se a gente tivesse aí um espelho que a gente pudesse parar na frente e ele revelasse nossos medos, será que a gente teria coragem de ficar parado quanto tempo na frente dele? Quanto tempo que a gente ia olhar para os nossos medos, para essas 5 lembranças, e ia ficar olhando para elas. O que ele fala em todo o capítulo é que a gente tem mania, né, uma mania graciosa e herdada, né, pela nossa sociedade, pelos nossos clãs, pelo nosso modo operandi, de abafar esses medos. Ninguém pode falar da morte. Olha, meu Deus do céu, se adoecer, né? Ai, meu Deus, eu vou ter que largar tudo. Nossa, que responsabilidade, não quero nem pensar. Eu não quero nem pensar que eu sou fruto das minhas ações e que que eu dependo delas, de todas elas. Muitas vezes a gente se cai aí, né? A gente cai evitando a morte, a gente cai evitando a doença, né? Pensar nisso, no envelhecimento, que é o primeiro também, né? A primeira lembrança. A gente foge do envelhecimento, a gente foge da morte, a gente foge da impermanência, né? De que a gente não precisa, tudo vai mudar, que nada é nosso, não tem nada meu, então não adianta guardar tudo debaixo do colchão ou ficar achando que as suas relações, os seus amores são seus, ou que até o teto que te sustenta é seu, porque isso aí é impermanente, né? Você como um ser, um indivíduo, uma pessoa de forma integral, você não é o que você tem. Não é o que você tem, em nenhum aspecto. Porque quando o destino mais certo de todos nós aqui for selado, que é a morte, essa passagem, a gente não tem como levar nada. É o que ele coloca aqui. E é o que a gente tem sempre evitado, é falar disso, né? Você fala assim, a gente não quer falar de envelhecer. Olha como aí essa terceira idade é tida na nossa sociedade, né? Olha como a morte, como quem fala da morte ou quem vai falar da morte é tido na nossa sociedade. Olha, então, também, como se você for pensar e for falar que nada é seu, né, essa relação, não só com os bens materiais, mas com os seus familiares, com os seus amores, né, com as suas relações. Ninguém quer muito entrar nesse assunto, não é verdade? Diariamente. E pensar que realmente cair na real mesmo, né? Aqui eu estou no carioquês mesmo. Se a gente pensar mesmo na real, na vida, tá? Agora, que tudo é fruto das suas ações. Tudo. Toda a sua linha de tempo, tudo é fruto das suas ações. O que será que você sente? Essas 5 lembranças que Titi, com muito amor, traz pra gente, elas são nossa fortaleza, né? Então, na primeira, ele já coloca logo. Inspirando, eu sei que envelhecer faz parte da minha natureza. Expirando, eu sei que não sou capaz de me livrar do envelhecimento. Olha só, ele diz, Buda nos ensinou que quando convocamos e entramos em contato com a verdade de que nós não podemos escapar do envelhecimento e da morte, o nosso medo
e as tolices que fazemos para tentar não senti-lo cessarão. Deixamos de reagir aos nossos medos inconscientemente e de alimentar o ciclo que os fortalecem cada vez mais. Adoecer faz parte da minha natureza, eu não consigo escapar da doença. Inspirando, eu sei que adoecer faz parte da minha natureza. Expirando, eu sei que não consigo escapar da doença. E ele conta, nessa segunda lembrança, que Siddhartha era um homem muito forte, né? Siddhartha Buda, quando ele era chamado antes de fazer a prática e se iluminar. E ele se orgulhava muito disso, né? E com isso ele também era um pouco arrogante, né? Sabendo que ninguém era tão forte quanto ele. Mas quando ele começou a fazer a meditação, quando ele começou a sentar e investigar, né, profundamente através da sua meditação, ele conseguiu reconhecer essa arrogância e superá-la. E o Tite coloca assim para a gente: um dia a gente vai estar acamado e mesmo que a gente queira ficar de pé, dar um passo, a gente não vai ser capaz de fazer isso. Quem disse que pode ser que sim, que pode ser que não, não é verdade? Por isso a gente deve compreender já agora que temos um corpo saudável, mas que um dia ele pode adoecer. E assim, naturalmente, a gente vai largar a nossa arrogância sobre a nossa saúde. Então, o caminho da conduta correta aparecerá, ele diz. Faremos um bom uso do nosso tempo, da nossa energia para fazer o que for necessário e não ser arrastados por atividades sem sentido que podem destruir os nossos corpos e mentes. Assim vai ficar claro o que a gente precisa fazer. E para mim, essa segunda lembrança é uma reflexão muito profunda. Eu espero que você aí consiga pensar nessas 5 lembranças, aí entrar em uma e verificar com você, fazer essa investigação, porque eu senti muito que, conforme a gente vai avançando nos capítulos, o Tite, ele propõe que a gente seja cada vez mais investigativo, que a gente não tenha medo, sabe, de investigar nós mesmos, mas não é investigar como quem vai julgar e dizer se a gente está certo ou se está errado. Cada vez mais eu entro em contato com uma postura de investigação, de curiosidade, nesse autoconhecimento que gera uma transformação, que é o seguinte: você entra ali com a curiosidade de ver os movimentos. Não tem nada errado, nem nada certo. É como se a gente entrasse num caminho neutro, num movimento neutro, e observasse todos os movimentos nossos internos e a partir disso fosse dando toques de transformação. Mas não toques de transformação como aquele que quer consertar um defeito, entendam? Porque quando você vai querendo consertar um defeito, há uma resistência de igual força. E aí fica muito mais difícil, é como se a gente fosse se debater. Não, pelo contrário, quando a gente está indo num movimento de observar esses fluxos, é quase como se a gente fosse um musicista e os tons, né, e que fossem chegando para a gente fosse observando esses tons nossos internos e trazendo outros novos tons, outras novas notas harmônicas, né? Eu não sou aí muito do mundo da música, mas eu percebo um pouco isso, venho percebendo isso. Então é muito mais a gente estar com uma postura diferente nesse mundo interior nosso, de quem a gente realmente é, né? Porque tem o que a gente apresenta para fora e esse grande mundo interno que a gente pouco para observar. Então, quando a gente mergulha, e esse convite do Tite nessas 5 lembranças é esse mergulho. Como, né, eu vou dar esse mergulho todos os dias? E a chave é inspirando e expirando sempre. Morrer faz parte da minha natureza. Não conseguirei escapar da morte.
Esta é a terceira lembrança. Inspirando, eu sei que morrer faz parte da minha natureza. Expirando, eu sei que não conseguirei escapar da morte. Este é um fato simples e verdadeiro que você não quer enfrentar, disse Tite. E é verdade. Quem vai dizer aqui que a gente quer enfrentar a morte? A gente não quer enfrentar a morte. E o que ele fala é que quanto mais a gente corre desse fato, quanto mais a gente corre dessa verdade, que é uma verdade inata da nossa forma física, né? Assim como um ciclo da natureza, mais há esse medo rangendo os nossos dentes e mais a gente se coloca a fazer ações que não estão aí de acordo com o nosso centro, com essa neutralidade nossa. E aí a gente não consegue viver a vida, a gente fica fugindo de algo em vez de viver. A gente fica cultivando ansiedade em relação ao futuro. E se acontece isso? E se acontece aquilo? E ai, meu Deus, o fato é que é, né? E ele fala o seguinte: contemplar a mortalidade nos ajuda a focar nossa energia na prática de transformar e curar a nós mesmos e o nosso mundo. Quarto, mudar faz parte da natureza de tudo o que gosto e de todos os que amo. Não há como eu conseguir não me separar deles. Inspirando, eu sei que um dia terei que largar tudo e todos aqueles que amo. Expirando, não há como levá-los junto comigo. Nossa felicidade não deve depender de termos um lugar específico. Devemos estar prontos para abrir mão. A quarta lembrança é abrir mão. Abrir mão sempre. Ele conta um relato que Buda dizia que nem mesmo a árvore que os meditadores, estavam ali acostumados a meditar, aquela frondosa árvore deveria ser ali cultivada. Você poderia estar descansando ou meditando em qualquer árvore. Isso pode às vezes parecer assustador, mas ao mesmo tempo traz para a gente uma liberdade. Sabe todo aquele desejo que você tem, ou aquele anseio, ou aquela preocupação de que você precisa ter, ter coisas, mas não é só coisas que eu estou dizendo aqui, é ter afetos, perto de você, se preocupar ou ficar aí com medo dessas transformações, e se alguém me largar e os meus filhos mudarem, ou e se, porque o e se faz parte dessas nossas previsões futurísticas, né? E se você, então, e se aqui eu utilizando esse se, na real, a gente pode acalmar nosso coração, cultivar sem se apegar. Cultivar, eu olho essa quarta lembrança, é como desfrutar, mas não ter a necessidade de desfrutar. Desfrutar das companhias, desfrutar dos risos, mas saber que não é seu. Não são suas essas pessoas. Não é seu esse terreno. Não é seu essa construção, não é sua essa construção, o seu automóvel. Não é seu, você está fazendo usufruto. Que bom que você tem um carro para te locomover, não é? E se você não tiver mais, você vai arranjar outro meio de transporte. E se você não tiver mais uma casa grande ou tiver tiver uma casa menor, você vai ter uma casa menor. Você vai arranjar uma outra moradia, você vai arranjar outras roupas, você vai... É algo que está em constante construção, mas não faz parte de você. Não é você. Então, abrir mão. E a quinta lembrança. Eu herdo os resultados das minhas ações de corpo, fala e mente.
Minhas ações são continuações minhas. Inspirando, sei que nada levarei comigo, a não ser meus pensamentos, palavras e feitos. Expirando, somente minhas ações me acompanharão. E aqui ele diz que isso aí muita gente teme, muitos de nós tememos, né? A gente teme essa grande realidade de que nós somos frutos de nossos atos. Então, ele explica o que é karma em sânscrito, que significa ação. Vamos tirar um pouquinho, às vezes, de conceitos que a gente tem de karma de outras filosofias e olhar aqui no que ele está trazendo. Então, ele diz o seguinte, que nós somos o nosso karma, o fruto das nossas ações. Esse fruto das nossas ações nos seguirá sempre. A gente não vai poder dizer, não, para de me seguir, eu quero me escapar desse karma, né? Desse fruto das nossas ações. A gente não pode dizer isso. Por quê? Porque ele diz, karma é o chão que nos apoia. Nós temos somente um alicerce, e este é o nosso karma. Não temos outro chão. Nós receberemos os frutos de quaisquer atos que fizermos, sejam estes benéficos ou maléficos. Então, não é uma questão de, trazendo aí para uma religiosidade, né, que muitas vezes traz a palavra karma, aí às vezes, pelo que eu leio, pelo que eu já vivenciei, interpretada como algo punitivo, aqui ele traz um clarão para a gente que não tem punição nenhuma. A realidade é essa. Somos frutos das nossas ações. É o que é. E está posto. Quem vai contrariar isso? Quem vai poder dizer que nós não somos frutos das nossas ações? Quem vai poder falar que nós não somos frutos de tudo o que a gente faz? Somos nós frutos das nossas ações, dentro do ambiente em que estamos. E assim vamos viver. E ele fecha o capítulo pedindo então para que a gente traga, né, toda vez que o medo surgir, que a gente abrace o medo pela consciência plena. E aí então essa energia do medo ela vai diminuindo. Antes de retornar às profundezas da nossa consciência enquanto semente. Ele diz que a gente tem duas consciências, uma parte superior e uma parte inferior. A parte inferior é a que armazena. A superior é a nossa consciência mental. O que ele diz é o seguinte, que o medo de envelhecer, da doença, da morte, de ter que abrir mão e o medo das consequências do nosso karma estão todos lá nessa consciência de armazenar. Quando algo traz para a consciência mental, a gente quer empurrar de novo esses medos para a consciência mental. E o que ele está propondo é não. A gente não quer isso. O que ele propõe é o oposto, né? Ele quer que a gente abrace e que a gente evolua com consciência plena. Temos que convidar todos esses medos a virem à tona em nossa consciência mental todo dia e dizer, minhas queridas, eu não tenho medo de vocês, eu não tenho medo, faz parte da minha natureza envelhecer, eu não consigo escapar do envelhecimento. A primeira é a energia do medo e a segunda é a energia da consciência plena. Então, quando essas duas se juntam, né, é como se o medo ele recebesse um banho de consciência plena. Um banho de verdade. E o medo com verdade se dissolve. Mas ele fala, nós podemos ficar com o nosso medo por 5, 10, 20 ou 30 minutos, dependendo das nossas necessidades, e usar a energia da nossa consciência plena para abraçá-lo,
Sendo então abraçado desta forma todos os dias, nosso medo perderá sua força. É esse o último recado que ele deixa para a gente nesse capítulo 4, e eu espero que eu possa ter aí contribuído com você, para você também olhar com consciência plena para todos esses medos e iniciar esse processo de trazer eles para sua mente, abraçá-los com consciência plena e então, pouco a pouco, trazendo aí, perdendo a força desses medos tão latentes em cada um de nós. Continuamos aqui com o estudo do livro, indo para o capítulo 5, que não há, o nome é, não há chegada, não há partida, no qual ele vai falar mais profundamente um pouquinho sobre esse medo da morte. E a gente vai se ver, então, no outro episódio, né, que tem aí esses estudos quinzenais para a gente mergulhar profundo no capítulo 5 do livro Medo, Sabedoria Indispensável para Transpor a Tempestade, de Thich Nhat Hanh. Agradeço demais por estar contigo aqui e a gente se vê então nos próximos episódios aqui do podcast. Um beijo e tchau!